Nem tudo são flores para o torcedor vascaíno. Após um curto período de lua de mel entre o clube e a sua torcida, com a chegada do técnico Ramon Ángel Dias nesta última terça-feira ao Rio de Janeiro, o anúncio oficial do Gary Medel, volante chileno que ontem inclusive se apresentou oficialmente no CT Moacir Barbosa com uma entrevista coletiva que repercutiu mundialmente. Nesse momento as informações que chegam preocupam, pois, torcedor, o Vasco hoje, sexta-feira, corre riscos de sofrer um transfer ban da FIFA. O que isso significa? O Vasco pode, nesse momento, estar sendo proibido de inscrever atletas, regularizar reforços, melhor dizendo, contratar, pois a dívida que o Cruz Maltino tem com o Nacional do Uruguai pela contratação do lateral direito Pumita Rodrigues faz nesse momento com que o clube uruguaio venha acionar a FIFA para ativar esse transfer ban contra o Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso porque, além de atrapalhar o Vasco no mercado com negociações, essa ida do Nacional ao transfer ban pela dívida do Cruz Maltino afasta até mesmo uma chegada do Franco Fagundes, nome que o Vasco voltou a conversar nesses últimos dias, nome que eu cravo aqui a vocês, tem um grande desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama. A gente vai trazer aqui inclusive novidades sobre a situação envolvendo esse meio-campo, camisa 10 do Nacional do Uruguai, de 23 anos, uma das maiores promessas do futebol uruguaio. Então, torcedor, é um vídeo, é claro, agitado, um vídeo quente logo nessa sexta-feira de manhã que você que está aí do outro lado não poderá perder. Porém, antes de começar rapidinho, como a gente sempre faz, além de, é claro, falarmos de Franco Fagundes, Pumita, transfer ban, Ramon Dias, vamos falar também sobre Romero, meio campo do Boca Juniors que pode chegar, falaremos sobre CT Moacir Barbosa, falaremos sobre o treino de ontem, temos muitas informações. Porém, como a gente sempre faz, antes quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo ó, e já se inscreva no nosso canal, aperte aí nessa palavrinha onde está escrito inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Nesse momento estamos com 98.900 inscritos, falta pouco para chegarmos aos 89 mil, então, aliás, 99 mil, então conto aí com você, conto com a sua ajuda para a gente chegar aos 100 mil até esse final de semana. E se você também, é claro, já está aqui diariamente e ainda não é inscrito, corre aqui embaixo, cara, se inscreva, ajude o nosso crescimento. O canal do Gigante Vasco precisa de você, precisa da sua ajuda. Então se inscreva, deixe seu like também aqui embaixo, ative seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários, é claro, a sua expectativa com relação ao restante da temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta sexta-feira, falando primeiramente sobre o que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa. Pois além da entrevista coletiva que anunciou oficialmente e apresentou o volante chileno Gary Medel ao torcedor vascaíno, tivemos mais um dia de treino. O elenco do Vasco, comandado pelo técnico argentino Ramon Dias, em sua primeira atividade, inclusive à frente do Vasco da Gama, foi a campo se preparar para a partida do domingo do dia 23, ou seja, sem ser o domingo desse final de semana, do outro contra a equipe do Atlético Paranaense aqui em São Januário. Um treino muito intenso, hoje inclusive esse outro treino, o segundo já realizado pelo técnico argentino no Gigante da Colina, contará com a participação de toda a comissão técnica do técnico argentino, que chegou ontem ao Rio de Janeiro. Lembrando que na quarta-feira desembarcou na cidade carioca apenas o próprio Ramon e o Emiliano Dias, que é o seu filho, e ontem mais 3 profissionais desembarcaram aqui no Rio. Então hoje já será um treino mais intenso, um treino mais completo, já com todos os membros da comissão. Inclusive, há uma preocupação, porque mesmo já tendo, realizado o primeiro treino comandando o Gigante da Colina ontem no centro de treinamento do Vasco da Gama, a informação que nós temos é que esse contrato ainda nem sequer foi assinado. A gente tem duas fontes. Aliás, a gente tem uma fonte. A fonte que a gente tem deixa bem claro que o contrato já foi assinado, que o Ramon Dias já é o técnico do Vasco da Gama, porém por alguns detalhes burocráticos ainda não houve o anúncio oficial. Mas esse anúncio deve acontecer hoje, essa é a informação que eu tenho.
Informação que foi passada que iria acontecer ontem, acabou não acontecendo, e no mais tardar hoje esse anúncio oficial iria sair. Até o momento não saiu. E ontem, na parte da noite, o Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, trouxe essa nova informação que o contrato ainda nem sequer foi assinado. Então há pontos de conflito aí nessas informações. Eu tenho a informação que o contrato foi assinado. Ele tem a informação que nada ainda foi assinado. Então tá essa dúvida. Tá esse conflito. A expectativa é que hoje, é claro, isso possa andar, mas quando se trata de Vasco, meu amigo, tudo preocupa. Até porque ontem ele esteve no CT Moacir Barbosa realizando o seu primeiro treino. Mas vai que as coisas mudam aí e ele não fecha mais com o Vasco da Gama. Então, são pontos de preocupação. Eu acho que isso não vai acontecer. Muito difícil, isso nunca foi visto no futebol. Um técnico dar um treino e no dia seguinte sair junto, inclusive, com toda a sua comissão. Eles já pediram reforço, então a expectativa, torcedor, mesmo diante de todo esse medo, de todo esse receio, é que já nas próximas horas dessa sexta-feira, o Ramon Herrodias venha a ser anunciado pelo Cruz Maltino. E ontem, inclusive a informação que nós tivemos é que no seu primeiro contato que teve mesmo com o CT Moacir Barbosa, dando esse primeiro treino, ele teria se assustado um pouquinho com o CT Moacir Barbosa, porque realmente, Ramon Herrodias, que é acostumado com o CT do River Plate, acostumado com o CT do Al Hilal, clubes aí com um poder financeiro hoje muito maior do que o do Vasco da Gama, ver o nosso centro de treinamento é uma coisa que assusta, sim. E a gente tem que cobrar essas situações lá da empresa norte-americana da 777 Partners, porque foi prometido que o Vasco iria ter um CT de qualidade, iria ter o seu CT reformado. Hoje, a única coisa que muda no CT atual do CT do ano passado, antes de ser uma SAF, é a pavimentação da garagem do estacionamento do centro de treinamento. E a promessa não foi essa. Então é claro, a gente tem que cobrar sim. Cobrar sempre com muita convicção, cobrar sempre com muito profissionalismo, mas a cobrança tem que existir. A promessa era de que o CT iria melhorar. Nesses últimos dias, ontem para ser mais exato, o novo técnico do Vasco esteve no CT e se assustou, porque com relação às infraestruturas que ele tinha no River e também tinha no Al Hilal, é algo completamente diferente ao que ele está enfrentando hoje no Gigante da Colina. E a gente vai cobrar. A gente tem que criticar, a gente tem que tocar na ferida. A gente é Vasco, meus amigos. A gente está aqui para informar a vocês, falar sobre Oscar Romero, falar sobre Franco Fagundes, mas a gente tem que também falar sobre o que vem acontecendo dentro da gestão, que hoje não agrada ao torcedor, que hoje não agrada a nós que estamos aqui colocando a cara diariamente para falar de Vasco da Gama. Porque nessas últimas horas a gente teve informações que assustam, informações que mostram que vocês aí, Luiz Melo e Paulo Brax, hoje não fazem uma gestão decente à frente do Vasco. É uma gestão ruim. Não à toa, durante a semana houve multirão por parte da torcida vascaína, colocando a hashtag Fora Luiz Melo e Fora Paulo Brax nos assuntos mais comentados do Brasil, porque vocês hoje mostram ser profissionais limitados à frente de um clube gigantesco que é o Vasco da Gama. E isso fica evidente a partir das informações que chegam. A gente tem informações que a obra feita lá no escritório da SAF no Shopping Metropolitano até o momento não foi pago. Não foi pago pelo Vasco da Gama. O Vasco não pagou a empresa que realizou essa obra. A gente tem informações que São Januário hoje está sendo cuidado pela menina que cuida do sócio torcedor. Então o nosso estádio, o nosso São Januário, está nas mãos de alguém que cuida do plano de sócios, que com todo o respeito do mundo, não está capacitada para ser a administradora de São Januário, de ter uma responsabilidade tão grande em suas mãos. O Luiz Melo, que hoje é o CEO da SAF, não tem nem sequer a capacidade de contratar um profissional para ser o responsável pelo maior patrimônio do nosso clube. Outra informação que nós temos, o Vasco tem dívidas. O Vasco hoje é um clube que está com seus salários em dia. Mas o canal Atenção Vascaínos trouxe a informação na parte da noite de ontem, a gente sempre vai dar os créditos quando tivermos aqui a fonte de que o Vasco hoje, mesmo com salários em dia, já começa a dever alguns fundos de garantia, FGTS para alguns funcionários. Então calma aí, o que está acontecendo? Vamos voltar às velhas práticas? Passamos a nos tornar uma SAF para repetir os mesmos erros do passado? Acho que não foi isso que nos tornamos uma sociedade anônima do futebol. E para fechar com chave de ouro, o Vasco hoje é um clube que deve a Corinthians pelo Lucas Piton, o Vasco hoje é um clube que deve ao São Paulo pelo Léo, o Vasco hoje é um clube que deve 300 mil reais ao Náutico pelo Matheus Carvalho, o Vasco hoje é um clube que deve ao Atlético Tucumã pelo Manuel Capasso, o Vasco hoje é um clube que deve ao Lille pelo Léo Jardim e o Vasco hoje é um clube que deve ao Nacional pelo Pumita Rodrigues. Ou seja, o Vasco hoje, torcedor, é um clube que deve exatamente a quase todos os clubes em que comprou os jogadores no início dessa janela de transferências. E tem os clubes que vai levando, que vai empurrando, outros não. E o Nacional do Uruguai é um desses clubes
que não está empurrando, que não aguenta mais. Foi prometido renegociações, o Vasco não cumpriu com as promessas. A informação que tivemos é que nessa quinta-feira, a informação chegou na madrugada dessa sexta, é de que o Nacional do Uruguai já acionou a FIFA para cobrar a dívida que o Vasco tem referente ao Pumita Rodrigues. Essa dívida, torcedor, chega ao valor de 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares. E caso o Vasco não resolva essa situação, o Vasco poderá sim sofrer um transfer ban. O que isso significa? O Vasco não poderá inscrever jogadores nesta janela de transferência. Então o Vasco, que é um clube que precisa contratar, o Vasco, que é um clube que tem a necessidade de reforçar o seu elenco para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, pode estar sofrendo um transfer ban da FIFA por não pagar 9 milhões e 700 mil reais ao Nacional do Uruguai desde o início do ano pela compra do Pumita Rodrigues. Isso é um absurdo, isso é falta de gestão, isso é vergonhoso o que está acontecendo com o nosso Cruz Maltino. E o Vasco vai contratar, o Vasco tem necessidade, o Vasco negocia com clubes, então esse transfer ban será algo completamente prejudicial, vai cair grana no Vasco. A expectativa, né, o que nós esperamos, é que com a grana que caia, por exemplo, a expectativa é que nesses próximos dias caia 42 milhões e meio de reais nos cofres do Vasco, é que uma dívida como essa, que é tratada com caráter de urgência, venha a ser paga pelo Vasco da Gama. Mas o problema é que além dessa dívida ter hoje a possibilidade de atrapalhar o Vasco com o transfer ban, é uma dívida que atrapalha o Vasco da Gama contratar um atleta do próprio Nacional do Uruguai. Eu falo de Franco Fagundes. O Vasco busca um camisa 10 e temos um camisa 10 hoje na mira. Um camisa 10 hoje buscado. Um camisa 10 hoje que o Vasco já retomou as conversas, que é o Franco Fagundes. Nesses últimos dias o GE trouxe essa informação que o Vasco nos últimos dias retomou as conversas com o jogador pela sua contratação. Inclusive ontem tivemos a notícia que o atleta torcedor está doido para vir para o Brasil, quer jogar no Vasco, mas a dívida hoje que o Vasco tem com o Nacional do Uruguai prejudica a contratação do Franco Fagundes, prejudica o Vasco a sentar na mesa com o Nacional do Uruguai e negociar pela contratação desse jovem uruguaio de apenas 23 anos de idade. E como eu falei, é um atleta que quer vestir a camisa do Vasco, é um atleta que está empolgado em vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro, em morar no Rio de Janeiro, quer muito jogar no Brasil, é um amigo pessoal do próprio Puma Rodrigues, que o Vasco hoje tem a dívida junto ao Nacional, mas enquanto o Vasco não pagar a dívida, não quitar os 9 milhões e 700 mil reais, o Vasco não terá caminho aberto para negociar. Inclusive o presidente do Nacional, que é o Alejandro Balbi, falou assim ao canal Detetive Vasco, abre aspas, o Nacional não aceita nenhuma proposta do Vasco até que pague o que deve por Puma Rodrigues e que está reclamando na FIFA. Então, torcedor, o Nacional está até aberto sim a negociar o Franco. É um atleta que hoje está em baixa, um atleta que é o camisa 10 do Nacional, foi o grande destaque na conquista do título do Campeonato Uruguaio na última temporada ao lado do Puma, mas vem vivendo uma fase. O Vasco vai propor e quer propor um empréstimo com obrigação de compra com metas atingidas no final do contrato, mas enquanto essa dívida com o Pumita não for paga, o Nacional nem quer sentar com o Vasco da Gama para negociar nenhuma situação. Então é muito chato ter que ouvir essas coisas, porque além de prejudicar o Vasco num modo geral com transfer ban, que pode prejudicar o Vasco a inscrever qualquer atleta, o Vasco hoje tem as portas fechadas pelo Franco Fagundes, que quer muito vestir a camisa do Vasco da Gama exatamente por essa dívida, 9 milhões e 700 mil reais. O Vasco já vendeu o Andrei, o Vasco teve 120 milhões de aporte no ano passado, o Vasco terá um aporte chegando aí, né, nesses próximos meses, terá 42 milhões de reais entrando na próxima semana. O Vasco tem dinheiro de patrocínio, o Vasco tem dinheiro de cota de televisão, então a pergunta que eu faço é, o que está acontecendo? Será que esse erro é da SAF? Será que esse erro é da 777? Tem alguma coisa errada aí. Não é possível que com tanto dinheiro o Vasco não tenha 9 milhões e 700 mil reais para pagar ao Nacional, não tenha 300 mil reais para pagar ao Náutico pelo Matheus Carvalho. São dúvidas, são questionamentos e são situações que de fato são chatas para nós que amamos esse clube, como deixamos aí lá na capa do vídeo, situações necessárias para avançar e avançar principalmente por esse camisa 10 que hoje é o grande foco do Vasco no mercado do futebol sul-americano. Fiquemos de olho, torcedor, assim que tivermos novidades, é claro, traremos aqui a vocês. E gente, para finalizar o vídeo, falar com vocês sobre Oscar Romero, jogador de 29 anos de idade que hoje pertence ao Boca Juniors. O que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão sobre esse atleta? É importante antes lembrar que na parte da tarde de ontem toda a imprensa argentina, toda a imprensa sul-americana
veio trazer essa informação, que o paraguaio Oscar Romero, irmão inclusive do Romero que joga hoje no Corinthians, adversário do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, foi um nome pedido pelo novo técnico do Vasco da Gama, Ramon Ángel Dias. Os dois profissionais, o Ramon e o Romero, trabalharam juntos na seleção do Paraguai no período em que o Ramon esteve à frente da seleção paraguaia. Então há essa relação muito boa profissional entre as duas partes. Ramon gosta muito do jogador, é hoje o camisa 10 do Boca Juniors, porém um atleta que hoje tem um vínculo contratual com o Boca apenas até o final do ano. Boca Juniors não tem o desejo de renovar o contrato com Oscar Romero e exatamente por esse motivo o Ramon viu essa oportunidade, viu essa situação, né, como uma grande oportunidade de mercado e já indicou esse nome à mesa do Paulo Brax. Já houve a consulta do Vasco da Gama, essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês nesta manhã de sexta-feira, informação da madrugada de sexta, é que já houve a consulta do Vasco, assim que esse nome foi colocado à mesa pelo técnico argentino. O Vasco já foi atrás, o paraguaio não vai ser utilizado pelo técnico do Boca Juniors e com isso, caso venha a chegar uma oferta concreta, o jogador virá sim para o Gigante da Colina. Porém, nesse momento é o seguinte, o Boca Juniors já respondeu ao primeiro contato do Vasco, como a gente trouxe. Houve contato, houve sondagens, não houve proposta. Nesse contato, o clube argentino deixou bem claro que não vai liberar o Oscar Romero se não houver dinheiro, se não houver grana na mesa. Então, o Boca está sim aberto a negociar. O contrato vai até o final do ano, Boca não vai utilizar mais o jogador, o técnico já deixou bem claro, mas para liberar o Oscar Romero, quer dinheiro na mesa. Então o Meia tem contrato vigente até setembro e o Boca já deixou bem claro. Para liberar o Oscar é grana na mesa do clube argentino. E fica a dúvida, se o Vasco não tem 300 mil para pagar pelo Matheus Cocão, se o Vasco não tem 9 milhões e 700 mil reais para pagar pelo Pumita, deve a Lille, deve a São Paulo, deve a Corinthians, o que fará com que o Vasco tenha dinheiro para pagar pelo Oscar Romero? E a expectativa é que o Vasco tivesse 30 milhões de reais para gastar nessa janela. E a gente tem essa informação, que há 30 milhões de reais nos cofres para contratar, para investir. Será que vão ser utilizados? Porque até para engenheiro hoje o Vasco está devendo no escritório da SAF. Então são situações complicadas. É um nome bom, é um nome que agrada ao novo técnico do Vasco, que para mim é mais importante. Eu não quero saber se é um nome que agrada ao torcedor e com todo respeito. Eu quero saber se é um nome que agrada ao Ramon Dias, que será o novo comandante. Será um técnico que vai livrar o Vasco do rebaixamento, se Papai do Céu quiser. Então se ele gosta do Oscar Romero, faça do jeito que ele quer. Traga o nome. Se o Oscar Romero que vai livrar o Vasco do rebaixamento, que venha. Mesmo com a negativa do torcedor. Se ele gosta de trabalhar com um jogador, que traga. O problema hoje é que o Boca quer dinheiro. Essa é a informação que tivemos nessa madrugada. E é dificilmente uma situação que, é claro, traga calma ao torcedor, visto tantas dívidas que tem na mesa. Então, é necessário grana para avançar. Grana para pagar ao Nacional, para avançar pelo Franco Fagundes e pagar pelo Pumita. Grana para pagar ao Boca Juniors pelo jogador Oscar Romero e ele chegar ao Vasco da Gama. São situações à mesa e, é claro, a gente torce para que dê tudo certo. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Voltaremos já já com Fala Gigante por volta de 3 horas da tarde. Contamos com a sua presença. Voltaremos também com Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite. Também contamos com você. Porém, se inscreva antes de sair desse vídeo. Queremos muito ainda hoje aí ultrapassar a marca dos 99 mil e começar a contagem regressiva para chegar aos tão sonhado 100 mil inscritos no YouTube. Vamos que vamos, rapaziada. Tá chegando. Como eu sempre falo aqui, ó. Se inscrevam, compartilhem. Saudações vascaínas.